Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Eu tô aqui com o Dr. Alessandro e a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Os efeitos e os problemas que você pode ter com a gestrinona. Já atropelei o Alessandro, agora eu vou deixar ele se apresentar. Bom, eu sou o Alessandro, sou ginecologista, formado em ginecologia endócrina e endometriose. Obrigado pelo convite, Loreta. Imagina, mesmo quando a gente não concorda. Tá? Mas discussão... É sempre bom discutir, né? Porque a gente... Adoro quando alguém não concorda comigo, adoro não concordar com as pessoas. Eu sou uma pessoa provocativa nesse sentido. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Mas aqui, eu acho que assim, com a gestrinona a gente pode ter algumas discordâncias, mas eu acho que quanto efeito adverso que ela possa ter, que efeito adverso é tudo aquilo que é de ruim da medicação, a gente tem bastante coisa com a gestrinona se a gente não souber usar. Então, na hora que você põe a gestrinona, eu ponho a gestrinona no paciente, você sabe que a testo dessa paciente, a testo que está lá guardadinha na poupança do paciente que chama SHBG, vai ser liberada, e como a testo ela é muito tímida, ela vai para o músculo. E esse músculo ganha em retenção hídrica, em óxido nitroso, em crescimento. Por isso que você tem um ganho muscular. Mas esse efeito bom do ganho muscular tem um preço. Qual que é o preço, Alessandro? Bom, eu acho que você falou muito bem. Quando a gestrinona ela não é bem prescrita, a gente tem esses problemas. Mas mesmo que sendo bem prescrita, às vezes a gente tem alguns efeitos colaterais. E a gente tem que sempre discutir isso com as pacientes. Então, eu queria dividir esses efeitos naqueles efeitos estéticos, né? Perfeito. E uma coisa muito importante é a gente falar um pouquinho da saúde cardiovascular das pacientes. Então, a paciente, em relação à parte estética, a gestrinona, ela pode aumentar a oleosidade de pele e cabelo. O que não é tão ruim para algumas pessoas. O que não é tão ruim. Por exemplo, aquela paciente que está na menopausa e tá com falta de... Não você, mas eu aquela... sou menopausada. Mas você tá equilibrada com seus hormônios, né? Estou. Mas aquela paciente que tá desequilibrada, que ela não tá fazendo muito colágeno, a primeira coisa, dentre várias que ela se queixa, a minha pele tá muito seca. Então quando a gente põe um pouquinho de gestrinona, vai melhorar a questão da pele dela, né? Mas principalmente para aquela paciente mais jovem, elas, dependendo da dose da gestrinona que a gente prescreve, ela pode ter um pouco de oleosidade de pele, pode ter um pouco de oleosidade de cabelo. Isso é muito individual, né? E dependendo da paciente, são poucas as pacientes, né? Depende de várias variáveis, mas algumas pacientes elas podem ter alteração do tom da voz. Então, cuidado em prescrever gestrinona com profissionais da voz. Uma cantora, por exemplo... Não pode. Não faça isso, porque vai mudar o timbre, um pouquinho. Às vezes é meio imperceptível pra gente no dia a dia. Mas para aquela paciente que é uma profissional da voz, né? Mas não, assim, eu até queria aproveitar, porque o negócio da voz, o pessoal fala assim, põe gestrinona e fica com voz grossa. Não é isso. Não. É que às vezes a gestrinona ocupa os receptores de estrogênio. E o tom da voz cai um pouco. É isso que acontece. Sim. Não é porque engrossa a corda vocal. Se a gente fizer testo junto, sim, vai ficar aquela corda vocal grossa. Então ele cai um tom, mas eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem. E tomar cuidado também, como você falou, bem lembrado, da associação de testo e de gestrinona. A gente pode associar? Pode, mas precisa tomar um pouco de cuidado, porque são dois hormônios androgênicos. Então um pode potencializar os outros. Então tem alguns efeitos colaterais que são facilmente manejados, né? Com o dermatologista, a gente também como ginecologista, a gente sabe fazer isso daí, com certeza. Então em relação à pele, cabelo, sempre observar, a gente tem que aprender a observar a paciente. Então aquela paciente que chega para mim com uma alopecia androgenética, né? Que é meio carequinha, assim. Sim, que tá com falha já. Você prescrever gestrinona para ela, você tá sentenciando essa paciente a um problema que às vezes não tenha mais volta. Então a gente tem que primeiro observar a paciente para saber prescrever a gestrinona. Então a gente falou de oleosidade de pele, de algumas pacientes podem ter acne, outras não, né? Sim. Dependendo de como a gente prescreveu a gestrinona, se a gente associa a gestrinona com estradiol, a gente diminui essa possibilidade,
né? Algumas pacientes, eu gosto muito de sempre dosar um outro hormônio, que é a dihidrotestosterona. Então, se essa paciente tem uma dihidrotestosterona alta, muito cuidado com a gestrinona. Porque são essas pacientes... Às vezes chega a paciente para mim com dihidrotestosterona de 5. Eu sei que eu vou prescrever gestrinona e dificilmente eu vou ter algum efeito maior que 200. Sim. Né? Agora vem uma paciente com dihidrotestosterona de 300, 400, 500, é batata. Mas essa já está androgenizada. Já tá, então, mas isso é importante. Uma paciente que naturalmente já é androgenizada, isso vai depender muito da adrenal dela. Essa paciente que já tem uma adrenal hiperfuncionante, se eu der gestrinona, eu tenho mais chance de problemas no cabelo, na pele, aumento de clitóris, voz também. Então isso a gente tem que tomar cuidado, né? E quando você fala de aumento de clitóris, eu acho que a gente tem que pautar um pouco isso. Isso é uma coisa bem interessante, porque... vamos discutir de novo. Vamos falar de clitóris. Não, isso é interessante, acho que você vai concordar comigo. O clitóris não é um órgão que é extremamente importante para a sexualidade da mulher. Não é um órgão para ficar escondido. Perfeito, né? Era aí que eu ia falar. Não é um órgão para ficar escondido. Pro parceiro, é importante a gente ver que a nossa parceira está excitada, que ela tem, do mesmo jeito que a gente tem uma ereção, a parte embriológica é a mesma. O clitóris vai ter uma ereção também. E quanto maior fluxo de sangue para o clitóris, quanto mais estimulado esse clitóris, maior o prazer da mulher. Então a gestrinona, o estrogênio, a testosterona melhoram a quantidade de sangue que chega no clitóris da nossa parceira. Então isso é importante. Então ter muitas vezes a gente prescreve hormônio e tem um aumento, mas é um clitóris que é feminino, ele não é um pênis, né? O problema é a gente transformar o clitóris num pênis. Tá, mas também não vira um pênis, né, Alessandro? Senão o povo aqui vai achar que vira. Não, ele cresce até 2 centímetros, né? Não vira um pênis, mas assim, então isso a gente vai concordar. É uma diferença muito grande de você ter uma hipertrofia de clitóris e um aumento do volume em função do prazer da mulher. E esse aumento é na hora que a mulher está excitada, que ela está com tesão. Isso é importante. E tem outra coisa. Quando a mulher usa hormônio, muitas vezes ela se masturba mais e você, aumentando o fluxo, você tem uma dimensão. Então, dependendo de como é o capuz, né, que é a capinha que vai em cima do clitóris, às vezes a mulher tem um capuz mais curtinho. Então ele fica mais evidente, a mulher fala assim, meu clitóris tá enorme. Não tá enorme, gente. Às vezes ele só tá mais saidinho. Sim, e quem tem um capuz maiorzão não aparece mais, tanto. exatamente. Mas se você expuser, você vai ver. Então assim, então quando eu falo que a gestrinona pode dar um efeito no clitóris, a gente tá falando de efeito de problemas, né? Seria aquele aumento exagerado. E por que tem um aumento exagerado do clitóris? Porque a mulher já é androgênica. Perfeito. A adrenal dela é hiperfuncionante e porque a gestrinona foi prescrita em excesso e principalmente com excesso de testosterona também, né? Então tem esses efeitos colaterais que a gente falou. E para algumas mulheres também, quando a gestrinona ela é prescrita em excesso, ou seja, a pressão não é correta, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte cardiovascular dessa paciente, né? Porque a gestrinona em excesso e por muito tempo vai aumentar a hemoglobina, vai aumentar hematócrito e traduzindo isso daí o sangue vai ficar mais viscoso, grosso. Não é legal. Isso aí pode aumentar o risco de doença cardiovascular. Trombose. Né? De trombose. A gente vê para algumas mulheres também, principalmente mulheres que não têm bons hábitos de vida, aumento de um marcador inflamatório que é muito importante, que é a ferritina, né? Isso não é legal também. Então, sempre quando a gente vai prescrever a gestrinona, a gente tem que pensar qual é a natureza da mulher e qual é o cenário que ela está inserida para ver se eu não vou prejudicar a parte cardiovascular dela e se eu não vou prejudicar também a parte estética da mulher. Não adianta a mulher estar com um bumbum duro, né? A gente está falando de uma maneira informal aqui, voltar um choquito para a gente, cheio de acne, ou com queda de cabelo, porque para a mulher é fundamental se olhar no espelho. Cabelo é o mais importante. Eu vou contar para você. Cabelo para mulher é melhor perder o marido que perder o cabelo. É desse jeito. Gente, cabelo para mulher é muito importante. É uma coisa que a gente vê muito isso daí. Eu concordo com você. Não, Agora você vai começar a ficar brincando. Agora eu vou começar a concordar com você. Mas é a verdade, isso é a prática do nosso dia consultório. Porque vocês, mulheres, vocês exigem muito. Vocês querem
olha, eu preciso melhorar aqui, mas a gente pega todo esse conjunto, né? E mesmo assim, independente se o ginecologista é homem ou mulher, mas a gente sabe, como médico, que se olha, essa frase é importante. Quero né? ver. Você vai gostar. Muitas vezes eu viro para paciente e falo assim, olha, o que você quer? A medalha ou o ouro? Porque a medalha de ouro a gente pode não conseguir. Então, qual que é a sua prioridade? Vamos melhorar um pouquinho aqui. Às vezes, melhorando aqui, a gente pode piorar aqui. Ou seja, buscar o equilíbrio sempre. Perfeito. Não, aí vamos concordar. E sabe o que a gente podia falar também? Do risco de infarto associado à gestrinona por alteração de marcador de lipídio, colesterol, né? Qual que é a sua experiência? Olha, vamos lá. Aquela mulher que tem saúde de circulação, vamos falar assim, então assim, o vaso está saudável, quando eu dou estradiol, não estou me equivocando, o estradiol chega no vaso dessa paciente, né, e ele libera óxido nítrico, então tem vasodilatação, então o estradiol é um vasodilatador, então essa mulher que tem saúde dos vasos, ela tem endotélio saudável. A partir do momento que eu dou estradiol para ela, né, ela tem uma proteção cardiovascular. Pera aí, vou te interromper um minuto. Marido vascular. O endotélio, que é o que faz a propulsão do sangue, é estrogênio dependente. Sim. À medida que a gente vai envelhecendo e esse estradiol cai, essa propulsão diminui. Então, as placas acumulam de forma mais fácil. Então, por isso que a gente fala muito de estradiol, a gente usa estradiol. O pessoal que não é GO, que não sabe endócrino, acaba odiando e achando que o estradiol causa câncer de mama, que a gente vai falar mais tarde. Mas isso é importante. Então, o estradiol é que mantém essa elasticidade dos nossos vasos. Sim. Desculpa. Então, perfeito. Agora, voltando para a gestrinona ela é um antiestrogênico. É por isso que a gente tem que ter cuidado e saber equilibrar as coisas, né? E de novo, aquela mulher que entrou na menopausa e perdeu a proteção natural dela, chamada estradiol, para prevenção de doença cardiovascular, é por isso que eu falo, o protagonista da reposição hormonal tem que ser o estradiol, né? Então assim, a gestrinona ela baixa o HDL, abaixa. Mas eu sempre falo para as pacientes, o mais importante no tocante à doença cardiovascular primeiro, para a mulher, quais são as opções de vida dela? Né? Quais são os hábitos dela? É uma mulher saudável? Uma mulher que se alimenta bem? É uma mulher que faz atividade física regular? Porque isso tem um peso fundamental no risco cardiovascular. Outra coisa que tem um peso importante, circunferência abdominal. Qual o tamanho? Da circunferência? Olha, aqueles que pegam muito no pé das pacientes, eles vão falar em 80. Ai, não sou tão ruim assim. Ou outros falam em 88 para as pacientes, né? Essa circunferência abdominal é entre esse ossinho que tem aqui no quadril e a gente mede entre esse osso e a última costela é a circunferência abdominal. Porque aquela mulher que tem aquela barriga aqui em cima... Estômago alto. Né? Aumento de circunferência abdominal, isso aí é inflamação pura, isso aí é adiposidade visceral, né? É gordura lá dentro dos órgãos, né? Então isso daí é perigoso. Então, primeira coisa que eu falo para os pacientes, olha, você tem bons hábitos de vida, você não tem aumento de circunferência abdominal. Outra coisa extremamente importante para doença cardiovascular em mulheres é triglicérides. Então, essa mulher tem triglicérides baixos, não tem aumento de circunferência abdominal, tem bons hábitos de vida, não tem antecedentes familiares importantes de doença cardiovascular. Então, qual é o risco dessa mulher de doença cardiovascular? Baixo. Então, vai abaixar um pouco o HDL, a gestrinona vai, mas isso não tem relevância clínica. Então, tem que ser colocado isso. Por quê? Porque também, como qualquer medicação, as estatinas, a gente tem que ter cuidado. Então, para aquela paciente que tem risco cardiovascular aumentado, né, ou tem placa aqui na carótida, eu acho que a gente tem que prescrever, sim, estatina. Ou um LDL maior que 190 isolado. Sim. Agora, torto e direito, assim, prescrever estatina tem efeitos colaterais com a medicação também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas têm medo de tomar hormônio, e a gente tem que bater muito nessa tecla, e as mulheres não morrem de câncer de mama. As mulheres morrem de infarto e AVC. 34% da população feminina morre de AVC e infarto ou tem uma sequela muito grave. E eu falo para os pacientes e assumo que eu vou falar de qualquer jeito.
eu não tenho medo de câncer de mama. Sim, isso eu até falaria mais. Eu acho que a porcentagem, eu falo para os meus pacientes um pouquinho mais até. Ah, se não vender o trabalho, para com As isso. pacientes morrem de doença cardiovascular, 50% vão morrer de doença cardiovascular na pós-menopausa. 50% vão morrer de doença cardiovascular. E de câncer de mama, 3%. Então você tem que se proteger, você tem que se preocupar com o quê? Com a doença cardiovascular, né? Eu acho que não sei se a gente vai ter espaço para falar de câncer de mama. Mas acho que tem que falar. Vamos falar. Mas, e quando a mulher, se ela sabe disso, e se ela tem a preocupação com a doença cardiovascular, o que ela vai fazer? Tem bons hábitos de vida. E se você tem bons hábitos de vida, você está se protegendo contra o câncer de mama. Porque uma das principais causas do câncer de mama é sedentarismo, obesidade, tabagismo, aumento de circunferência abdominal, né? Porque eu sempre falo para as pacientes, é muito fácil, nós como seres humanos, quando alguma coisa acontece de ruim pra gente, a gente tem que transferir a responsabilidade para um outro. Então, se eu tiver câncer de mama, foi porque ele me deu o hormônio. Mas o hormônio não é, na maioria das vezes, e eu vou até corrigir isso que eu tô falando, o hormônio não é indutor de um câncer. Ele pode ser proliferativo. Pode ser um adubo. Um adubo. Ele é um adubo, perfeito, para aquela mulher que já tem o câncer. Então, aquela mulher que já tem o câncer e você dá o hormônio, ele é um adubo para esse câncer crescer. Que às vezes, se você está fazendo o rastreamento ano a ano, não é ruim, porque se você deu o hormônio, aquele câncer que ia ficar escondido 10, 15 anos, ele vai crescer mais rápido e você vai fazer um diagnóstico mais precoce. Então, assim, é muito fácil a paciente que adotou hábito de vida ruim, né? Achar um outro culpado. Eu acho que a gente é responsável de tudo de bom, com algumas exceções, mas a gente é responsável de tudo de bom e de ruim que acontece com a gente. E, de novo, a literatura, né, até do ponto de vista acadêmico, a literatura mostra que se o hormônio aumenta o risco de câncer de mama, esse aumento ele é muito pequeno e às vezes menor do que hábitos de vida que nós adotamos no nosso dia a dia. Perfeito. Como, por exemplo, alta ingesta de carboidrato, de bebida alcoólica, sedentarismo. Então, a literatura mostra que a reposição hormonal, se a gente for ver os benefícios, é infinitamente... Não tem nem comparação, não dá nem para conversar. Isso, ela é infinitamente favorável e segura. Né? Então, eu acho que aquela mulher não tem que ter medo de fazer a reposição hormonal. Obviamente, eu não forço ninguém a fazer reposição hormonal. O paciente tem que querer, né? E o que me dá mais tristeza no coração é quando essa paciente vem e não quer fazer reposição hormonal porque o ginecologista dela é contra. Ah, não! Como é que um homem, um ginecologista, seja homem ou mulher, que se faz ginecologia tem que ter amor pela mulher. Como é que ele pode ser contra? Estudar, né? Sarina tem uma frase que eu acho ótima. Quando eu roubo a frase de alguém, eu sempre dou o nome do autor. Você não acha nada. Nem acha, nem desacha. Você senta a bunda na cadeira, estuda e vê estatística. Essa é a verdade. O médico não tem que achar. A gente não acha nada. A gente vê literatura e a literatura pode mudar. Esse não é o problema. Mas a gente não foi feito para achar. A gente foi feito para interpretar dados estatísticos. E essa é a verdade, né? Vou agradecer ao Alessandro de novo. Apesar de a gente não concordar em algumas pequenas coisas, assim, a nossa troca é muito importante, mas para você ver os dois lados da coisa e saber que existe um mundo onde o hormônio, de forma responsável, protege a sua vida. Isso é muito importante. Alessandro, qual é o seu Instagram mesmo? Já esqueci. Meu Instagram, obrigado pelo convite. Meu Instagram é @Dr. Alessandro Scapinelli.